Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição do dia 22 de março. Boa tarde, Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito, bem-vindos a mais este programa, onde não faltam assuntos para tratar. E recordo que no final vamos ter aqui a avaliação dos nossos convidados, sempre a um tema que consideram pertinente. Se o aprovam, se o reprovam ou se lhes levanta algumas dúvidas. Já lá vamos a esse Sim, Não ou Talvez. Isso é mesmo no final do programa de hoje. Para já entramos no tema da agenda. Quem vive em zonas de risco de incêndio elevado não vai poder sair de casa nos dias de calor e umidade, é o que está previsto na Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, que está suspensa até final de 2024. Os autarcas, especialmente do centro do país, fizeram-se logo ouvir sobre esta questão. Aqui no Alentejo não houve ainda tantas reações, mas o que é que temos aqui, Luís Pardal? Temos restícios da experiência de confinamentos da pandemia. É um documento irrealista, como alguns autarcas consideram? Como é que se pode reduzir o risco de incêndio sem também controlar o movimento da população? Olá, viva, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Bem, eu acho que, quer dizer, não podemos passar aqui uma mensagem de que em dias de umidade ou de calor as pessoas não podem sair de casa. Bem, isso não, com certeza não será bem assim, mas talvez já lá chego. Agora, é importante, no fundo, esclarecer aqui algumas ideias e algumas realidades que estão por trás desta discussão, porque, de facto, a Carta de Perigosidade de Incêndios Rurais é um instrumento, digamos, de planeamento, é um instrumento de prevenção, de combate aos incêndios, e é um instrumento que não deve ser, digamos, esquecido de se articular com os planos de gestão locais, portanto, das autarquias e das regiões. Esta carta não deve ser ela condicionante, e quando dizemos que as pessoas não podem, quer dizer, parece que têm que ficar confinadas em casa nos dias de vagas de calor, quer dizer, esta carta não é condicionante, mas sim é um instrumento de regulação, que é uma circunstância completamente diferente, e é de regulação e de controle de risco de incêndio, porque, no fundo, este documento, aquilo que, digamos, que a metodologia que está por trás, é que ele junta a probabilidade da ocorrência e a suscetibilidade do risco, ou seja, o maior risco de incêndio. Eu vejo com bons olhos que o governo esteja preocupado com esta temática. Aliás, isto até veio, digamos, na sequência e todos nós nos recordamos bem, dos trágicos, não é, acontecimentos que ocorreram, portanto, no incêndio de Pedrógão Grande. Portanto, foi a partir daí que o governo começou a trabalhar ainda mais esta questão e, portanto, isso é uma nota positiva. Agora, se é suscetível de discussão, é claro que é. Isto é um documento que tem uma escala nacional, que foi identificado e foram reconhecidos, portanto, alguns problemas, e o conhecimento local, o conhecimento das autarquias, das comunidades intermunicipais é essencial. Por isso é que, por algum motivo, é que foi suspendido, foi dito às câmaras municipais, portanto, que se manteria em vigor os planos municipais até, portanto, a esta data. Aliás, é o 31 de março, que é por isso que surge aqui agora esta discussão, de 2023, é porque as câmaras municipais e as comissões subregionais, elas até ao dia 31 de março deveriam ter adaptado, digamos, os seus planos. E a grande diferença que esta metodologia traz em relação aos planos municipais é que os planos municipais, digamos, que utilizam 5 classes de perigosidade, em proporções, digamos, que são idênticas. Por exemplo, um concelho que tem um território de baixa perigosidade, portanto, nós se compararmos até concelhos do Alentejo, tem, apesar de, portanto, isto é multifatorial, apesar de terem temperaturas mais elevadas, as classes devem ter alguma diferenciação face a áreas de floresta densa, portanto, na zona centro e norte do país. E, portanto, estas 5 classes tratam de forma
igual àquilo que é diferente. E, portanto, o que esta carta nos traz é também esta nova metodologia e que é importante que haja esta adaptação. E, portanto, é importante é que não vamos cair em alarmismos, e o secretário de Estado das Florestas, ele já veio dizer claramente que poderá haver circulação, que pode haver atividade económica e construção fora dos perímetros urbanos. Agora, as entidades regionais devem, digamos, prever essas situações, devem acautelar essas situações. Só para terminar, para já nesta fase, eu queria só recordar aqui o seguinte: no ano passado tivemos uma ou duas vagas de Para calor. concluir então, Luís. Sim. Mesmo para concluir, tivemos uma ou duas vagas de calor e havia restrições. Não se podia utilizar máquinas agrícolas na altura do maior calor. E nessa altura estávamos sob um calor tórrido, ninguém contestou esta medida. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Será que vamos ter aí a patrulha da GNR às portas do Conselho de Portel, por exemplo, para atravessar a serra ou não? O que é que achas que esta carta de perigosidade de incêndio rural traz? E se faz sentido estas dúvidas e estas inquietações de alguns autarcas? Boa tarde a todos, desde logo aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de debate. Sim, considero que estas preocupações que os autarcas têm manifestado não deixam de ser justas, embora também não deixe de considerar, digamos assim, que pecam por tardias e, em algum sentido, são curtas, aliando isto também àquilo que é aquilo que sustenta muitas das vezes as razões que o governo agora apresenta isto. Também precisamos, digamos assim, descascar aquilo que tem sido feito, desculpem, ou que não tem sido feito e que tarda em ser feito e que sim resolve, ou poderia resolver e ajudar a diminuir o risco efetivo de incêndio em zonas que naturalmente estamos a falar de territórios diferentes, não é por acaso que no centro do país as preocupações são manifestamente maiores, porque também do ponto de vista do ordenamento do território, da floresta, a massa a imensa que ali há de monocultura, por exemplo, de eucalipto, da falta de ordenamento da floresta que existe ali, portanto, que são outras matérias que já lá iria. Portanto, penso que, respondendo à pergunta, são manifestamente justas, ainda que pequem por tardias e curtas. Penso que o que está aqui nesta origem naturalmente tem a ver com episódios não só de Pedrógão, mas tudo o que aconteceu ali na região de Coimbra, de Aveiro, da Guarda e de Castelo Branco em 2017, em outubro, portanto Pedrógão em junho, depois em outubro também aqueles vastos incêndios, que naturalmente há um caminho que começou a ser feito, mas que desde cedo se percebeu que aquilo que atacava a origem dos problemas não estava a procurar ser respondido. E, portanto, mais uma vez, o Governo decide por cima e em excesso, sem ter em conta a realidade objetiva. E isso é um dado que eu queria também não deixar de sublinhar. Neste caso, o que se adianta de facto é que em dias de risco elevado ao máximo de incêndio, que é isto que se diz, nas zonas mais expostas aos incêndios, não possa haver circulação humana. Logo, quem lá viva não pode sair de casa. E que as atividades agrícolas têm que ser feitas até às 10 da manhã. O que impede, por exemplo, as ceifas que têm mesmo que ser feitas, portanto, não só até às 10 da manhã. Quando se diz que as preocupações são tardias, e aqui, quer dos municípios, de alguns municípios, principalmente estes do centro, né, que são aqueles que têm agora manifestado, quer do parte do Governo, é que a Associação Nacional de Municípios, por exemplo, assistiu às medidas que levavam à transformação das terras de agricultura em pastagens e matos, e mesmo na floresta desordenada, à monocultura de eucalipto, como estava a dizer, e hoje justificam essas restrições sem qualquer protesto. Portanto, o que nós estamos a assistir é que o território deixa de ser ocupado, deixa de haver plantas, batatas, portanto, outro tipo de culturas que naquela região, por exemplo, eram predominantes, e onde havia batatas passou a haver ervas e pasto, não é? E, portanto, isto também, onde
deixou de haver pessoas nas margens do rio, deixou de haver rebanhos nas margens dos rios, e tudo isto leva também a um território mais despovoado, mais propenso a este tipo de riscos. São preocupações também que consideramos tardias, porque não se manifestaram, por exemplo, estes autarcas, e o governo nada fez, quando, por exemplo, o PCP propôs meios para apoiar os pequenos proprietários para fazerem a limpeza dos terrenos. Isto foi recente. E o PS, PSD, CDS e mais recentemente a Iniciativa Liberal e Chega votaram sempre contra estas propostas que dariam os meios, por exemplo, dos proprietários na limpeza dos terrenos, e o que vimos sim é a GNR e outras entidades a multarem estes pequenos proprietários. Depois são curtas porque, por exemplo, a transferência de competências que deviam ser do Estado Central, designadamente a responsabilidade de controle e fiscalização das faixas de gestão de combustível, ou seja, limpeza de terrenos. Porque não vai ao cerne da questão, que são os meios que o ICNF não tem para assegurar a vigilância e a fiscalização. A separação que votaram o ICNF da área da agricultura e do preço da madeira, que impedem, por exemplo, a gestão ativa da floresta. A concretização das 100 equipas de cepadores florestais em falta para cumprir o objetivo estabelecido já desde a aprovação da Lei de Bases da Floresta e reafirmada em 2018 na Lei de Defesa da Floresta contra Incêndios. Tudo isto falta cumprir. E não tem havido ecos relativamente a esta matéria que, de facto, permite. Há aqui fenómenos que não estão na mão humana, né, do ponto de vista de prevenção, mas que permite, naquilo que pode ser acautelado, ter em conta essa prevenção dos incêndios. E, portanto, o que a vida tem demonstrado é que não é a presença humana que é prejudicial e que tem que ser, digamos assim, restringida. É o despovoamento, é a desertificação, é a desumanização dos territórios, a ausência de rebanhos, como disse, de pastores, que naquela região tinham um peso extraordinário e que praticamente desapareceram, e por fim, não deixar de dizer isto que o Luís Matias colocava na questão, é que, pelos vistos, estas medidas parecem confirmar testes que durante a epidemia se procuraram fazer em ensaios de limitação às liberdades e, portanto, vamos ver como é que a articulação com as forças de segurança e as medidas do governo não colocam aqui outro tipo de questões que condeno naturalmente em função do que está aí colocado. Obrigado, Patrícia. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. No teu entendimento, esta é uma situação que se justifica? Esta agência, a AGIF, Agência de Gestão Integrada, eu já especifico o nome da agência e peço desculpa, porque está-me aqui a falhar. Agência para a Gestão Integrada de Fogos Florestais, assim está correto. Refere que algumas destas, ou estas medidas, já estão em vigor há 17 anos. Então também aqui se pode colocar a questão, que novidade é que pode aqui existir, mas o certo é que há inquietação de saber o que é que pode acontecer e que riscos acontecem, com incêndio ou sem incêndio. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos meus colegas de painel e ao Luís Matias. Bem, aquilo que tem sido apontado por alguns autarcas sobre esta questão tem a ver com problemas técnicos do próprio documento e da execução deste documento, ou seja, da forma como se podem colocar em prática, e até houve um bom exemplo do Presidente da Câmara de Viseu, que diz que à escala que a carta está feita, ou seja, à escala 1/25.000, a própria área urbana de Viseu, uma grande parte desta área urbana, ficaria numa zona de elevado nível, de elevado risco de incêndio, ou seja, as pessoas teriam que cumprir todas estas regras e aquilo que poderá estar em causa, e que me parece que ainda é muito pouco claro, é que as pessoas poderiam não conseguir sair de casa por via destas imposições. Agora, considero que de facto ainda precisa de ser esclarecida esta questão. O que pode estar em causa pode ser a limitação de algumas áreas muito específicas, como aconteceu no passado verão, por exemplo, na Serra de Sintra, ou seja, não poderiam haver pessoas a circular na Serra nos dias em que havia maior risco de incêndio, e apesar de considerar pessoalmente que isto levanta questões e não concordo que devem ser aplicadas medidas deste sentido
na maior parte dos casos, podemos pontualmente ter algumas situações em que elas podem fazer sentido. Agora, elas devem ser avaliadas, devem ser discutidas não só a nível central, mas discutidas com os territórios, com as populações, com os autarcas, porque são eles que estão lá, são eles que vivem nestes territórios e são eles que percebem realmente o que é que faz ou não faz sentido para estes territórios. Não digo que não possa haver uma estratégia nacional para o território, mas é impossível, mesmo tendo um território pequeno como temos em Portugal, é impossível não olharmos depois para os casos específicos e para as particularidades de cada um destes concelhos. Portanto, e mesmo dentro de alguns concelhos temos depois várias especificidades e neste que estava a referir, o de Sintra, então isso é bastante concreto. Portanto, devemos avaliar caso a caso. Por outro lado, para um governo que diz querer descentralizar, parece-me que este centralismo burocrático só afasta ainda mais o estado da população e da solução para os fogos rurais. Porque este tipo de medidas só contribui para um agravamento da dificuldade de viver no interior do país, ou seja, as pessoas já têm montes de particularidades e montes de imposições por via da morfologia do território, por via da perigosidade, por haver áreas florestais. Bem, enfim, esta questão da floresta é bem relativa do ponto de vista técnico, até porque temos vários técnicos que apontam que não existe floresta propriamente dita em Portugal, existem zonas muito densas de vegetação que não são floresta, mas pronto, vamos aqui simplificar os termos para que também os nossos ouvintes nos consigam perceber. Agora, a verdade é que o facto de as pessoas viverem nestas zonas de floresta faz com que tenham uma série de imposições, como já algumas aqui foram referidas e outras que nós temos visto também têm sido aplicadas, e que dificultam naturalmente não só o trabalho de as pessoas conseguirem fazer a sua vida cotidiana, de se deslocarem, mas também o trabalho rural, o trabalho nessas zonas, as desmatações, e que isto naturalmente tem que ser considerado. Por outro lado, estas medidas também apontam para uma migração de pessoas para o litoral, porque no fundo é mais simples. Ou seja, as pessoas vivem no interior do país, que estão naturalmente a contribuir para que existam menos problemas nesta área de fogos e de incêndios rurais, porque estão nos territórios, vão limpando as suas terras, vão cultivando alguma coisa. Sabemos que cada vez menos e que deviam ser incrementados apoios para haver mais plantações, mas ainda vão fazendo alguma coisa. Agora, se estão constantemente a criar-lhes dificuldades, as pessoas naturalmente que migram para o litoral, migram para as grandes cidades, onde têm muito menos problemas, porque no fundo as pessoas neste momento sentem, e com razão, que estão a resolver problemas que são problemas do Estado. Ou seja, as pessoas acabam por estar no território, com as dificuldades que o território já tem, e o Estado ainda consegue colocar mais problemas em cima, em vez de ser o Estado a tentar resolver as situações, e muitas vezes está na sua mão, porque temos os terrenos do Estado e sabemos bem como é que eles estão e sabemos que eles não são limpos. E por outro lado, concretamente, esta questão da limitação de circulação de pessoas pode introduzir aqui uma dificuldade acrescida no turismo. E nós sabemos que já existe alguma dificuldade, principalmente quando existem dias muito quentes e dias de elevado risco de incêndio, que há zonas que sofrem também em termos de turismo, ou seja, o turismo diminui porque as pessoas têm medo de ir para essas zonas, e isto tem sido também reportado, mas a verdade é que se as pessoas têm o risco de poder não se deslocar dentro das áreas para onde vão fazer turismo, porque existe esta imposição, as pessoas nem sequer fazem reservas, nem sequer vão para os territórios do interior. E nós sabemos bem que tem sido uma área que tem estado em desenvolvimento, tem crescido no interior do país, principalmente no centro do país, já se vê cada vez mais espaços de turismo e que valorizam naturalmente este interior, mas a verdade é que este tipo de imposições também coloca muito em causa este turismo. Portanto, eu acho que é importante considerar naturalmente estas medidas, acima de tudo esclarecer a população do que é que realmente está em causa, e isto também só prova aqui uma coisa, é que de facto nós estamos perto da data em que a Carta iria entrar em implementação, ou seja, este tempo de suspensão estaria a findar,
e vemos que neste momento é que se discute o tema, ou seja, o que estava para trás, basicamente tivemos um ano para discutir o tema e não foi discutido. E a verdade é que empurra-se novamente para 2024 e vamos ver se no final de 2024 é que voltamos novamente a este tema. Era por aí que ia falar com o Luís Pardal para concluirmos o tema agora de uma forma mais breve, se este adiamento surge apenas por causa da demanda, portanto, porque houve quem se queixasse, porque senão, se calhar, estas questões técnicas que às vezes também são aqui apontadas, se calhar tinham seguido em frente ou não. Achas que esta resposta é apenas devido ao protesto dos autarcas, Luís? Não, eu acho que, de facto, é assim. Há um ano atrás, quando em Conselho de Ministros foi dito tem até 31 de março de 2023 para, ao nível subregional, discutir este tema e adaptar e começar a fazer trabalho para adaptar os mecanismos, não foi dito, bem, passem um ano sem fazer nada. Portanto, é importante agora, nesta fase, avaliar também o que é que foi feito sobre esta matéria. Eu acredito, e falo aqui, enfim, sem qualquer tipo de conhecimento neste aspecto, mas acredito que poderá, ou que deverá, porque de facto não é uma situação ainda consensual, e que deverá ser alargado o prazo. Mas o secretário de Estado foi muito claro quando disse que se quer continuar a ter pessoas, digamos, nestes locais, nas florestas, nos dias de maior risco, isto é importante, é nos dias de maior risco, não é porque está calor e as pessoas vão ter que ficar trancadas em casa, quer dizer, isto passa uma mensagem errada para as pessoas. Primeiro é o Estado que tira-lhes as casas, e agora o Estado tranca as pessoas em casa. Epa, isto é um nível de desinformação, de que qualquer dia, em dias de calor, estão pessoas a perguntar se podem sair de casa ou não, quer dizer, isto é um desígnio nacional. A proteção e a gestão das florestas deve ser um desígnio nacional. Não deve ser aqui, digamos, naturalmente que é natural que as questões partidárias que entrem aqui, mas é uma questão de desígnio nacional e por isso é que eu acredito, Luís Pardal, sem qualquer tipo de conhecimento, volto a dizer, acredito que se deverá continuar a discutir este assunto precisamente para minimizar ou anular. É óbvio que isto não é, não vamos chegar ao dia em que 100% das autarquias e 100% das pessoas que estão envolvidas concordam ou não, haverá sempre quem discorde. Agora, o consenso, digamos, nacional é importante. Mas esta mensagem que queria transmitir do secretário de Estado é importante. Portanto, ele, numa declaração, ele foi muito claro. Ele disse que em nível subregional, as pessoas devem definir, digamos, o que é que se quer. Porque nós temos de ter consciência de uma situação. É que uma das melhores formas de combater os incêndios, não é a única, naturalmente que ter recursos e atuar na ação é importante, mas atuar na prevenção é igualmente importante. A melhor forma de combater incêndios é também evitá-los. E, portanto, para isso temos de ter consciência que, perante quadros clínicos, não é, de vagas de calor, precisamos de ter algumas restrições, alguns cuidados, quer dizer, se não continuamos tudo na mesma, e depois é porque está tudo na mesma e não se fez nada. Portanto, tem de haver aqui alguns ajustes, e no fundo é isso que acho que está aqui em causa. As questões do PDM, de facto, o plano foi a uma escala muito próxima, e, portanto, isso é natural que, em termos técnicos, se identifiquem situações erradas e, portanto, isso tem que ser corrigido. E para concluir, porque a colega também falou aqui dos sapadores florestais, portanto, foi um governo do PS que criou os sapadores florestais. Foi António Costa que criou a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, por exemplo, que criou as EPIs. Portanto, enfim, portanto, não se faz nada, não, haverá muito com certeza a fazer, mas está a ser, digamos que há esta preocupação, nem poderia ser de outra forma com a nossa floresta. Patrícia Machado, há aqui um risco de desinformação, como o Luís Pardal referiu, há realmente aqui um excesso de atenção que não é realmente o adequado e que há desinformação à volta do tema, como aqui o começámos a tratar? Sim, pode haver desinformação, mas não, acho que não é justo é colocar que há desinformação por parte daquilo que foi dito aqui no programa hoje.
porque o que foi sublinhado não é quando houver calor as pessoas não podem circular. Eu há pouco referi, o que está colocado é nos dias de risco elevado ao máximo de incêndio, nas zonas mais expostas dos incêndios, não possa haver circulação humana. É isto, ou seja, não pode haver circulação. Quem lá viva não pode sair de casa. E que as atividades agrícolas têm que ser feitas até às 10. Portanto, é sobre isto, não é? E também penso que é rigoroso e correto dizer que, vamos lá ver, falar sobre a preocupação dos incêndios acho que é transversal, é como tantas outras matérias. A questão é o que é que está a ser feito e o que é que pode ser feito. Que nada foi feito, não é verdade dizer-se. Que há muita coisa que foi anunciada e que, por um lado, não está a ser cumprida. E por outro lado, o que foi anunciado não corresponde, em algumas matérias, àquilo que efetivamente daria resposta ao combate efetivo dos incêndios, também é verdade. E é sobre isso que se estava a procurar falar. Esta questão das 100 equipas de sapadores foi uma proposta do PCP quando isso foi proposto e que foi aprovado. Mas pergunto ao Luís Pardal se sabe quantas equipas foram criadas. E quantas faltam criar. E isto, efetivamente, lá está, uma coisa é os avanços positivos relativamente àquilo que se transporta para a lei ou para a decisão. Outra coisa é como é que ele depois está a ser aplicado. Porque a gente também pode dizer, a Constituição da República Portuguesa, que agora se está a querer mexer, dá resposta à maior parte dos problemas, inclusive nestas matérias relativamente ao ordenamento. E o que é que se está a fazer para a fazer cumprir? Porque ali estariam as respostas. Esta questão do Plano Nacional, do ordenamento, tendo em conta as realidades concretas de cada território, como é que está a ser trabalhado? Esta questão da monocultura do eucalipto. Aliás, lembra-se, até a propósito da nossa entrada na União Europeia, que houve aquela decisão, né, de acabar com um conjunto de plantações e agora toca a dar dinheiro para plantar eucalipto. E não estou a dizer com isto que não é importante a produção de eucalipto e a questão do papel e do ponto de vista industrial, de produção, tudo certo. Mas tem que haver, do ponto de vista técnico e político, uma visão do todo que tenha em conta as especificidades territoriais. E, portanto, esta questão da dotação, e termino com isto, da dotação, falei há pouco do ICNF, como é que se quer preservar, defender, salvaguardar, diversificar a floresta se esvazia de competências e de capacidade técnica e de meios o ICNF. E a questão da transferência, como noutras matérias, portanto, fala-se de ter em conta a realidade e que os municípios, e sem dúvida, têm aqui um conhecimento. Mas atira-se para as calendas e rejeita-se, cada vez que se tem essa possibilidade, a questão da regionalização. Que isso sim daria resposta em muitas matérias como esta. E mais uma vez, nesta matéria, transfere-se os encargos, mas a decisão política fica por cima. Portanto, o governo decide por cima e em excesso, sem ter em conta a realidade e envolvendo quem está no terreno, uma medida que até estava suspensa, pronto, e que depois agora, antes que comecem os incêndios e que se atira a boboca para o lado, porque é efetivamente um problema, decide-se transferir, portanto diz, a gente alertou, vocês não fizeram, portanto agora nós decidimos o que tem que ser feito e as consequências, pronto, mas vocês não foram envolvidos e portanto esta matéria parece o que aconteceu na sexta-feira na greve da administração pública, portanto quem hoje tem as competências de gestão do pessoal são os municípios, são os patrões, digamos assim, daqueles trabalhadores, mas o governo dá diretrizes aos diretores de agrupamento a dizer, marquem faltas porque são impostos os serviços mínimos. Portanto, não bata a bota com o perdigote, ainda bem que houve autarquias que resistiram a isto e que fizeram valer também as suas competências, que, embora obrigados, fizeram valer. Portanto, há aqui qualquer coisa que importa, aí sim não haver desinformação, de que não basta dizer e fazer propaganda. Há muita coisa que foi feita, é verdade que foi. Há muita coisa que falta cumprir e que não corresponde à efetiva resposta a estes problemas, também temos que dizer, naturalmente, e alertar para que elas sejam corrigidas e feitas. Francisco Brito, há pouco o Luís Pardal lembrou que os prazos e os tempos para esta ação. Será que estes municípios que agora falam do assunto acordaram tarde para o problema? Não terão acordado tarde para o problema e não estarão aqui a tirar também, tentar tirar algum dividendo político desta situação?
É assim, eu não sei se será tanto dessa forma, porquê? Porque a verdade é que os municípios não têm só esta preocupação, não é? Têm muitas. E eu acredito que tenham havido trabalho que não é público nem mediático, até porque os municípios, espero eu que alguns ainda mantenham a linha de comunicação com o governo, outros sabemos que não têm mantido, mas espero que ainda alguns mantenham, porque de facto é importante fazer esse trabalho de casa, como frequentemente se costuma chamar, esse trabalho de comunicação com o governo não tem que ser à frente do microfone ou com uma câmara de filmar à frente também. Portanto, dizermos que isso não foi feito e que esses autarcas não falaram com o governo e que acordaram tarde, eu não sei se será assim tão justo. A verdade é que, do ponto de vista da agenda política e do ponto de vista mediático, esse assunto de facto não foi abordado, ou seja, durante um ano não ouvimos falar sobre este tema. E agora, em cima da hora, é que ouvimos falar. Agora, isso demonstra, das duas uma, e na minha opinião, é que ou o governo, houve tentativas de falar com o governo e o governo não deu resposta e chegamos a este momento e por via da falta de resposta do governo, os autarcas têm que vir para a comunicação social, ou então de facto, não houve capacidade nem do governo nem dos municípios de tratar este assunto. Agora, a verdade é que todos os anos lidamos com incêndios violentos que destroem grandes áreas rurais e não se compreende como é que não existe uma estratégia sólida de mitigação deste flagelo. E depois aparecem documentos destes que tratam os portugueses como mais um incendiário. É uma coisa que não se pode naturalmente tolerar, não é? Até porque existem incendiários, então é preciso localizá-los, investigá-los, castigá-los. Agora, os portugueses, cada um dos cidadãos que vive no interior do país não pode ser tratado como um incendiário e tem que naturalmente haver, acima de tudo, respeito do Estado pelas pessoas que estão nos territórios e, naturalmente, deve haver uma leitura estratégica para o país, mas que deve ser vista território a território. E para isso o Estado deve, naturalmente, gerir os seus terrenos, porque é fundamental que o Estado consiga limpar os seus terrenos e, naturalmente, reforçar também a presença no interior, quer da pastorícia, mas quer também dos cultivos que são saudáveis para o território. Ou seja, não podemos continuar sempre a implementar monoculturas, mesmo que elas tenham importância económica, temos que naturalmente fazer um balanço para o território e isso é fundamental. Mas também temos... Sim, sim. Para concluir, então, Francisco, pensei que tinhas concluído. Sim, ainda tenho mais alguma coisa para acrescentar. Breve, sim. Sim, só reforçar a questão de patrulhamento e vigilância. Tem sido feito algum trabalho, infelizmente muito dele que não tem sido muito profícuo, mas também através das forças militares, através da Força Aérea, o trabalho de patrulhamento tem sido até com a implementação de tecnologia, com drones, e a verdade é que Portugal pode fazer mais nesse sentido, pode investir muito mais na questão do patrulhamento e da vigilância, e isso também ajudará e com certeza não teremos que andar a impossibilitar as pessoas de circular nos territórios. Vamos à segunda parte deste sim, não ou talvez, inevitável falar da morte de Rui Nabeiro, um alentejano reconhecido pela população, um empresário solidário, teve a capacidade de inovar, de manter a sua própria empresa também no território e na terra onde nasceu. Luís Pardal, este é o tema que tu trazes. Que herança fica de Rui Nabeiro? Naturalmente, isto é um tema que é incontornável, porque é também ele uma pessoa incontornável, e portanto eu queria começar por sublinhar aqui um voto de pesar, não é, pelo seu falecimento. Toda a gente sabe, toda a gente conhece, toda a gente sabe aquilo que ele fez, mas nunca é demais, digamos, falarmos sobre uma pessoa, digamos, que ajudou tanta gente. Portanto, ele não foi só um empresário enfim, com uma empresa, fundador de uma empresa familiar que fatura ela, não é, 620 milhões em 2022. Portanto, isto é absolutamente assinalável quando a maioria da sua empresa está naturalmente aqui no Alentejo, em termos de força empregadora.
e talvez precisávamos de mais empresas desta natureza com a humanidade neste caso, do seu líder. E aqui é que nós podemos falar do empresário, mas o que toda a gente e o que o distingue realmente é, de facto, esta humanidade que ele teve para com a sua comunidade. O sentido de responsabilidade. Portanto, alguém que tinha como desígnio também a aposta na inovação, no conhecimento, não é? Quer dizer, da empresa, das pessoas que trabalhavam com ele. Portanto, por todo o lado, aqui em Évora, quer dizer, foi a pessoa que apostou e que criou, digamos, que financiou a cátedra da biodiversidade na Universidade de Évora, que deu resultado a centenas de artigos e de investigação feita. Foi ele cofundador da Universidade Popular Túlio Espanca. Eu, digamos, nos meus tempos de estudante, quando organizávamos iniciativas, bem, precisamos de café, vamos pedir, quer dizer, não havia um processo burocrático e dificílimo de pedir algo tão simples como o café, mas que de facto que é, digamos que, um ativo da empresa e, portanto, havia esta, inclusive, facilidade ao nível local de desbloqueio, de apoio a pequenas iniciativas. E, portanto, em Campo Maior criou portanto, tem frutos e perdurará com certeza no tempo o Centro Educativo Alice Nabeiro, não é? Que digamos que proporciona às crianças experiências, digamos, educacionais, cognitivas, que relaciona a educação, digamos, do ensino básico às expressões artísticas, à linguística, e portanto isto é interessante porque nós temos grandes empresas que faturam milhões e milhões e milhões e milhões, mas que não têm este sentido de humanidade para com os trabalhadores. E, portanto, isto é algo, de facto, assinalável. Portanto, é um exemplo para muitas gerações. Fica uma associação, a Coração Delta, salvo erro, que trabalha nas questões da saúde. E, portanto, bem, quantas pessoas é que ele acompanhou ao médico? Isto é impagável, não é? Portanto, só podemos agradecer naturalmente o seu legado enquanto português e enquanto alentejanos e naturalmente eu não sou de Campo Maior, mas que percebo perfeitamente aquilo que as pessoas podem sentir. Patrícia Machado, que herança fica de Rui Nabeiro, que faleceu no passado domingo? Sim, em primeiro lugar, naturalmente é tempo de endereçar as condolências à família, aos seus amigos, a todos aqueles que partilharam uma vida e uma proximidade com o homem que foi, com o empresário, naturalmente, com o cidadão, com o alentejano. Depois também queria sublinhar, penso que já muito foi dito, acho que há um traço que importa destacar, é que a visão que tinha e a preocupação que teve sempre, tenho ideia que poderia arriscar dizer até ao último dia da sua vida, de garantir que esta empresa, que naturalmente tem a expressão que tem no plano nacional, mas não só, manter-se no território, não ser alvo de apetites de rapina, de poder ter, digamos assim, capital estrangeiro, de que aquilo que são os seus dividendos e aquilo que fica para o território, para o desenvolvimento, quer dizer, portanto, é um contributo também para o desenvolvimento do território, acho que é indiscutível, portanto, esse papel também que ele assumiu, naturalmente com o papel que tinha na empresa, que procurou sempre transmitir a outros que têm, digamos assim, funções de caráter de gestão da empresa, portanto no plano familiar, e portanto queria também sublinhar, destacar esse papel, essa preocupação que sempre teve
não deixando de ser um empresário, naturalmente com os seus objetivos, enquanto empresário da formação de uma grande empresa, ter também esta visão do ponto de vista de desenvolvimento e de modernização, de procurar soluções inovadoras, de procurar também que aquilo que criava pudesse também ter impacto na região, desde logo no Conselho, em Campo Maior, que isso também se revertesse para quem lá vive e trabalha, naturalmente, mas também para a região. E, portanto, acho que é justo sublinhar esse papel também que este homem teve. E contigo, Francisco Brito, como é que se descreve quais os motivos é que consegues descrever para esta unanimidade à volta de Rui Nabeiro? Antes de mais, gostaria de endereçar a toda a família, aos amigos, aos trabalhadores, àqueles que tiveram a oportunidade de privar com o Comendador Rui Nabeiro e a toda a população de Campo Maior as condolências, porque de facto é uma enorme perda, não só para Campo Maior, mas para o nosso país, porque Rui Nabeiro foi um grande exemplo, e um grande exemplo como homem e como empresário. E conseguiu que a parte empresarial conseguisse absorver tudo aquilo que ele tinha de bom como homem. E como homem esteve muito ligado à população, aliás, ele que sempre defendeu Campo Maior e que se manteve desde o início da sua vida até ao fim da sua vida, praticamente sempre em Campo Maior, pelo menos viveu sempre lá, e que sempre fez parte daquilo que era a vida ativa do lugar, a vida desde o clube de futebol até ao município, passou por uma série de entidades que fazem parte da vida e da cidadania, e por isso é de louvar essa entrega, porque de facto colocou a sua forma de ver, a sua forma de estar e a sua forma de ser ao serviço da população, e conseguiu também transportar todos estes valores para aquela que foi a empresa que criou e que gerou um grande grupo empresarial, e que aqui tem mostrado sempre o humanismo nos negócios, o humanismo a gerir todo aquilo que é naturalmente o desenho de uma empresa que procura naturalmente o sucesso e procura ter lucro, mas também, acima de tudo, ele apoiou os trabalhadores, apoiou todas as pessoas que iam ter com ele e que tinham necessidades, apoiou todas as pessoas que não iam ter com ele, ele sabia que teriam necessidades e que ele poderia ajudar, e desde situações clínicas e médicas, desde próteses, como até nos últimos dias temos ouvido alguns relatos, até apoio para visitas de estudo, e lembro-me disso acontecer até quando eu andava na escola, de se pedir apoio à Delta e a Delta ajudar. E isso de facto mostra esta dimensão, esta enorme dimensão deste humanismo que foi muito para além da pessoa que o Comendador Rui Nabeiro foi, e com certeza que este legado que construiu ficará não só por estas entidades que foram sendo criadas, desde a Fundação, as associações, os centros de estudos, todas as associações satélite do Grupo Nabeiro, mas também pela família que continua a gerir o negócio, continua a ser um negócio familiar, e que tenho a certeza absoluta que estes valores passaram também para estas pessoas e que continuarão com sucesso a provar que com o humanismo se constrói um bom negócio e que se constrói um negócio de sucesso. Desta visão muito personalizada de Rui Nabeiro, passo aqui para uma outra dimensão que o Luís Pardal também traz para este tema, para concluirmos, que é esta visão empresarial e dos negócios. E o que é que isso pode representar, ou se isso pode ser, vou usar aqui esta expressão, se isso pode ser um farol para os empresários alentejanos e para as empresas que vêm para a região. A Delta é a segunda empresa do país, em 2022 foi a segunda empresa do país com maior número de patentes registadas. Isso não é coerente com o que acontece com o resto da região, ou já é, Luís Pardal?
Pois, é mesmo, digamos que é esse encaixe que faz sentido também aqui discutir. É que, de facto, no Alentejo, as micros, as pequenas e médias empresas, no Distrito de Évora, representam 99,9% do tecido empresarial. E, portanto, isto leva-nos para outra realidade, que seria bom termos mais empresas do Grupo Nabeiro, mas esta é a nossa realidade e, portanto, é esta, digamos, a realidade com que precisamos de trabalhar. E, de facto, é importante que as estruturas, digamos, que podem e que devem apoiar as empresas, quer o Estado, quer por via da CCDR, das câmaras municipais, de facto deve-se estimular, digamos, a cooperação entre as empresas, promover o empreendedorismo. Temos tido aqui bons exemplos, mas que isto é de facto, leva-nos para escalas temporais não imediatas, muitas vezes, a ADRAL, o NER, o PACT, portanto são estruturas empresariais, estou a dizer aqui do Distrito de Évora, ou aqui do Conselho, mas há outras, naturalmente, portanto, esta aposta, este investimento no conhecimento, na investigação, no tecido empresarial, leva-nos, e só poderá ser assim, para níveis de competitividade maior, para entrarmos, digamos, até em mercados globais. Portanto, esta aposta na inovação é sempre um grande desafio. Mas não podemos negar aqui a circunstância em que nós temos, constrangimentos que nós temos, por exemplo, demográfico. Não é? É por isso que é tão importante termos uma estratégia de investimento em emprego. O que é que isto significa? É que temos também a capacidade de acolher, de dar suporte às famílias, e, portanto, tudo isto se relaciona. Por outro lado, é fundamental, como disse há pouco, das estruturas, que precisamos de promover modelos, não é, que afetem, digamos, recursos às empresas, de facto, não é? Em áreas como a transição energética, a economia circular, a estratégia de adaptação às alterações climáticas. E por isso temos que ter consciência daquilo que nos torna, de facto, distintos, não é? E aqui entre as questões da agricultura, da agroprodutiva, a valorização do turismo. Portanto, são tudo questões centrais aqui, como, por exemplo, no Alentejo, as plataformas de transporte, quer Sines, temos agora o transporte ferroviário, aliás, para a restante Europa. Seria fundamental, de facto, a construção da plataforma logística em Landroal, que foi o município que, digamos, conseguiu puxar e que se manifestou, de facto, com capacidade para começar a discutir este assunto, para, de facto, se implementar. Portanto, são tudo questões fundamentais que temos de ter consciência que estamos num território com baixa densidade, e que, de facto, este apoio a esta dimensão empresarial é, de facto, ela fundamental, e o conhecimento e o investimento no conhecimento e na inovação passa também por aí, naturalmente, e que foi um exemplo interessante que acabaste de dar com as patentes. Patrícia, há uma outra particularidade também, que é o facto de uma empresa que nasceu no interior, na zona rena de Portugal e do Alentejo, numa zona despovoada, acabar por, neste momento, passado 61 anos da sua vida, dominar claramente o mercado do produto que vende no nosso país. Portanto, é quase hegemónica no mercado que tem. Pode realmente servir de exemplo, ou há aqui alguns pontos que se possam agora compreender melhor, ou pensar em compreender melhor, que possam estimular a economia da região e outros empresários ou empreendedores na região, nesta questão de desenvolvimento económico? Sendo que vivemos uma realidade diferente, agora também por causa da capitalização das empresas. Agora o dinheiro também tem outro custo, não é? É uma realidade diferente em vários, é que temos domínios. aqui a história de uma empresa que começa do zero, não é? E, Sim. portanto, vai-se construindo ela própria, e agora estamos aqui a falar de uma realidade, ou o desafio que eu faço é de ser num processo mais acelerado para a realidade. Sim, naturalmente os contextos têm que ser medidos. Também quando fazemos exatamente, têm que ser medidos e têm que se ver em que contexto é que estão. Na altura também não havia digamos assim, não estávamos inseridos na União Europeia, as questões também
de vários fatores, naturalmente, que também conflituam e confluem, e, portanto, não podemos também desligar os contextos, as formas e, naturalmente, aquilo que discutimos da primeira parte, não é? E eu acho que, não conhecendo a fundo, como é óbvio, portanto, também não me vou atrever a estar a esmiuçar aspectos de gestão empresarial ou de relação que havia ali, mas acho que há alguns elementos que falámos na primeira parte que naturalmente não podem deixar de ser tidos em conta. É que o crescimento das empresas naturalmente também tem que ter em conta aquilo que é a valorização dos trabalhadores. E isso é um elemento que eu não queria aqui entrar tanto por ir, não conheço ao pormenor, não é? Mas daquilo que vamos ouvindo, certamente a distribuição não seria só a pensar nisso, que é uma empresa, naturalmente, capital privado, tem o objetivo do lucro, mas não deixa de ser um sublinhado, porque havia ali alguma preocupação do ponto de vista de valorização de quem produzia a riqueza e, portanto, esta questão das preocupações das empresas em que não é esmagando direitos, não é desvalorizando quem trabalha, pelo contrário, criando as condições para que quem produz a riqueza também ter melhores condições de contribuir para esse desenvolvimento das próprias empresas, acho que é um aspecto que não deve deixar de ser sublinhado. Depois já foi aqui dito, nesta perspectiva das várias empresas e do tecido empresarial que nós temos, nomeadamente neste território, assente, e não só no Alentejo, não só no distrito, mas no país, em micro, pequenas e médias empresas, nós precisamos de ter em conta também uma visão estratégica nesta natureza, porque aquilo que é um investimento público para alavancar um investimento privado é um aspecto que não devemos deixar de sublinhar. Esta questão que aqui foi dita da ferrovia, já ouvimos aqui mais vezes. É uma proposta de não ficarmos a ver passar comboios, o aproveitamento pleno da ligação ferroviária Sines-Caia, com aquilo que permite do ponto de vista de ligação à Europa e a localização estratégica que o distrito de Évora tem, para que os cais que permitam o transporte, quer de passageiros, quer de mercadorias, tenham em conta a criação dos terminais de transporte de mercadorias e de passageiros adequados a essa linha, quer em Vendas Novas, quer em Évora, quer no Alandroal. Isto é uma proposta que o PCP tem feito há muito tempo e que não deixa de ser curioso, que o PS, antes das eleições de 2019 e também de 2022, já não tanto, porque o contexto era outro e o que eles queriam era outra coisa, mas de 19 faziam bandeira, sim senhora, 3. Vir dizer que agora há uma plataforma logística quando há outra ali ao lado do território espanhol, podemos um dia discutir aqui isto, o que é isso da plataforma logística que estão a falar relativamente a esta matéria, mas isto é absolutamente estratégico para que as asas dos aviões que aqui se criam possam ser transportados para a Europa, toda a região dos mármores, o polo industrial que Vendas Novas significa, e sobre isto continua a querer-se deixar cair, pelo menos esta questão de Évora e de Vendas Novas, e vamos ver como é que se transforma esta questão relativamente ao Alandroal. A questão das fileiras produtivas, né, desta articulação, desde a produção primária, digamos assim, até aos circuitos de venda, com articulação, por exemplo, na parte agrícola, portanto, dos mercados. Portanto, esta questão do papel da universidade, da investigação, do desenvolvimento tecnológico e científico que possa ser articulado com aquilo que é o tecido empresarial produtivo, não é? Por exemplo, aquela experiência que já existe relativamente ao aproveitamento da extração do mármore, do corte do mármore, em articulação aqui com a universidade, mas há outros projetos e outras investigações dessa natureza. Portanto, como é que, do ponto de vista daquilo que compete naturalmente ao Estado, aos incentivos, às condições de várias entidades, mas particularmente ao Estado, mas também o papel das empresas em articulação entre si, com esta visão de desenvolvimento, que eu penso que o exemplo do Rui, que falávamos na primeira parte, do Rui Nabeiro, e dessa preocupação de que contribuir, não é pôr, é contribuir aquilo que ele produz, daquilo que ele faz enquanto empresário ao serviço do desenvolvimento também dos territórios, é uma matéria que eu acho que é um exemplo a ter em conta,
por outros empresários, mas também pelo Estado, de criar essas condições de facto e de, acabava como comecei, que também se tenha em conta que o desenvolvimento empresarial não seja feito à conta da exploração e da redução dos direitos de quem trabalha. Francisco Brito, o tecido empresarial da região pode acreditar que pode ser realmente inovador e competitivo, seguindo este exemplo, e também aqui com esta questão que a Patrícia falava sobre a relação, enfatizou esta questão da relação com quem trabalhava na empresa, e recordo que há um dado interessante no Conselho de Campo-Maior que tem acima de 98% do poder de compra, está no nível de 98% da média nacional de poder de compra, portanto, um nível quase nos 100% da média de poder de compra, o que é um valor bastante elevado para a região. E quando comparado com os concelhos vizinhos, naturalmente. Bem, isso prova aquilo que várias vezes falamos aqui, não é? Ou seja, o papel das empresas e do empreendedorismo. Claro que as empresas também não são todas iguais e, neste caso concreto, devemos ter no Comendador Rui Nabeiro e no Grupo Nabeiro um bom exemplo e que deve ser seguido e replicado. Claro que existem empresas que fazem, têm sucesso e conseguem construir, de facto, com uma boa relação com os trabalhadores e que os trabalhadores naturalmente que também saem bastante beneficiados. Existem exemplos destes do norte ao sul do país, portanto não é caso único, mas é com certeza uma inspiração. E em relação ao caso concreto do Alentejo, eu acho que o Estado também tem provado que o futuro do Alentejo está assente no tecido empresarial e particularmente no de nova geração e baseado muito na tecnologia e no ambiente. E, sem equívocos, digo que o Estado tem provado, não porque o Estado tenha feito grande coisa para isso acontecer, mas porque, de facto, as empresas que vão tentando com muita dificuldade têm provado que isto é um caminho certo e que, se tiverem apoio do Estado ou dos municípios, ainda conseguem ir mais longe nesta criação de uma rede empresarial no território e principalmente nestas áreas da tecnologia e do ambiente. Até porque nós sabemos que é o tecido empresarial que cria postos de trabalho e que gera riqueza para o país, não é o Estado. E neste caso concreto, no Alentejo, temos características geomorfológicas que devem ser aproveitadas e características também climatéricas que ajudam a potenciar muitas destas indústrias que podem ser aqui implementadas. E também temos que ver que o empreendedorismo pode inverter o ciclo de decréscimo populacional. Mas para haver empreendedorismo é preciso existir investimento e é por isso que o PSD propôs aos eleitos da CDU na Câmara de Évora a criação da agência Évora Invest para ajudar os investidores a fixarem em Évora os seus negócios e para procurar novos investimentos. E também é por isso que o PSD propôs ao município de Évora a criação do Gabinete de Gestão do Parque Industrial para garantir a expansão desta infraestrutura, é essencial para a cidade e para garantir também a sua manutenção, a sua revitalização, a sua modernização, por exemplo, a melhoria da eficiência energética e da sustentabilidade ambiental. Mas aquilo que a CDU fez foi deixar todas estas propostas no papel. Portanto, aqui também vemos como é que, neste caso, o município pode ter responsabilidade naquilo que é a atração de negócios e de empresas para este território. E com certeza que o município de Campo Maior não dificultou o crescimento do Grupo Nabeiro. Entramos na última parte do sim, não ou talvez. Ora, Luís Pardal traz um sim, um não ou talvez para concluir o programa de hoje. Eu trago um não, porque no momento em que se fala tanto, naturalmente, dos problemas da habitação, temos o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Carlos Moedas, a apoiar e inaugurar uma nova residência universitária, fruto de um investimento privado, em que a renda de quarto vai dos 700 aos 1.100 euros. Portanto, se é este tipo de apoio, e portanto Carlos Moedas sinalizou aqui, através do seu apoio, da sua inauguração, se é este tipo de soluções que a habitação precisa, eu acho que não, muito pelo contrário, estes são apoios que só agudizam o problema da habitação. Patrícia Machado, e tu um sim, um não ou talvez?
Vamos ouvir a Patrícia. Agora sim. É um sim ao início que tem hoje as jornadas dos deputados do PCP do Parlamento Europeu no Distrito de Évora, que se inicia hoje e que vai até sábado, em que os 2 deputados do PCP vão percorrer muitos concelhos deste distrito, num vasto contacto com diversas entidades, trabalhadores, população, e portanto é um sim também a essa iniciativa e ligação à vida, para recolher também aquilo que são elementos necessários para levar depois para a intervenção no Parlamento Europeu, neste caso. E para terminar, o Francisco Brito, um sim ou não, ou talvez, Francisco? Bem, eu hoje trago um sim e um não, mas é sobre o mesmo tema. Isso é um pouco complicado, vamos lá ver. Naturalmente com ramificações diferentes, portanto o meu sim vai para os resultados positivos da TAP, que foram anunciados. É uma boa notícia sabermos que a TAP voltou aos lucros. Espero que agora tenha condições para começar a devolver os 3 mil milhões que foram injetados na companhia. E tenho um não, que vai para mais uma atrapalhada que envolve o Ministério das Finanças e a CEO despedida da companhia. Já não bastava ao ministro Fernando Medina ter despedido a CEO da TAP para salvar a sua própria pele, como agora vemos que o mesmo ministro impede a mesma CEO de apresentar os resultados positivos que conseguiu obter. Por isso, o meu sim aos resultados positivos e o meu não aos lives ditatoriais que param sobre o Ministério das Finanças. Bem, e assim chegamos ao final deste sim, não ou talvez com o Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito. O meu nome é Luís Matias e cá estamos todas as quartas-feiras às 18, domingo às 21 e sempre que quiser em www.dianafm.com e também no canal de YouTube da Diana, que pode subscrever. O encontro está marcado para de hoje uma semana. Até lá!